nós vamos entrar aqui em vários temas. Começando pelo Zinho. Ô Zinho, o Flamengo realmente foi prejudicado no lance do Renato Kaiser, que foi expulso, mas depois o árbitro foi chamado ao VAR, ao monitor, olhou e tirou o cartão vermelho e deu amarelo. Houve um prejuízo ali para o Flamengo? Sim ou não? Sim. Para mim, assim, o Renato Kaiser estava muito pilhado, deu para ver isso o jogo todo, né, discutindo a todo momento, dando entradas mais fortes. Eu conheço muito o Renato Kaiser, até me estranhou, porque ele trabalhou comigo no Vasco, né? Pode ser essa rivalidade já, porque ele é criado nas categorias de base do Vasco. Mas, enfim, estava muito pilhado, tanto é que foi chamada a atenção no vestiário, né? Voltou mais calmo, tranquilo, que ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Né? Um cara que sabe fazer gol e fez. Agora, ele agrediu. E naquela agressão ali, não tinha outro. Tanto é que o árbitro expulsou. E nesse ponto eu concordo com o Renato. Aí o VAR não tem que se meter nisso. Né? Já é uma decisão ali de campo, do juiz. Estava perto do lance, viu. E está acompanhando o que está acontecendo no jogo. Né? Então, por isso que eu falei, foi uma das piores arbitragens que eu vi no campeonato, porque foi um conjunto, VAR e o árbitro. Tanto é que anular um gol legítimo do Atlético Paranaense, né? Outra besteirada que já ia se fazer no jogo, né? Foi ridículo, né? Não precisava de VAR, não precisava de nada ali. O Bandeirinha levanta ali e até dizem que é um ótimo, né? Bandeirinha, que bom, mas iria falhando num lance facílimo, né? O próprio Isla estava dando condição, porque ele que participava do lance ali. Então, eu acho que sim, prejudicou nesse lance e ainda para culminar tudo isso é o Kaiser que faz o gol, né? Para ir buscar essa reação. Mas tirando isso tudo, aí assim, vem as explicações que o Renato não deu. Por que ele não mexeu antes? Por que aceitou essa pressão? Por que no primeiro tempo fez um jogo melhor, propôs o jogo, encontrou mais espaço? Claro, concordo com ele, mérito do adversário, sobe de produção, mas por que o Flamengo não continua? Ele poderia falar, ele até começa a falar, tem muito desfalques, ele poderia ser mais incisivo nisso. E o principal, né, às vezes há críticas realmente sem saber o que está acontecendo. O Kennedy mesmo, nós falamos aqui, seria uma opção que eu achava que nem tinha que entrar no jogo, mesmo se tivesse 100%. Mesmo se estivesse com condição, não era o jogo para o Kennedy, porque o time tinha que no final do jogo se fechar realmente. Então eu não colocaria o Kennedy, colocaria o Thiago Maia. É muito fácil falar depois do resultado, né, João? Eu não faria outra substituição, eu colocaria o Thiago Maia no jogo, naquele momento que o Vitinho se machuca. E ele vem com a explicação que o Kennedy nem poderia entrar. Mais um desfalque para o treinador. Fica difícil, sem opção. Exatamente, a gente falava sobre isso, né? Engenheiro de obra feita, né? Então a gente vê comentário agora, já está 2-2, se tivesse terminado 2-1, aí era outro tipo de comentário. O Renato fez o que tinha que fazer. Maravilhoso, espetacular. Há 200 anos que eu conheço, e vocês todos conhecem, nosso amigo Jaircy Carvalho, está te mandando um abraço. Grande Jaircy. Lá dos Estados Unidos. Ele mora em Miami, não, Jaircy? Está nos acompanhando lá e acompanhou esse jogo também. Abraço, Jaircy. Então, desde o tempo em que trabalhei junto com o Jaircy, já acontecia essas histórias, né? Faz tempo. Esse cara vai mudar esse técnico, vai botar agora um volante porque está ganhando o jogo. Quantas vezes, Pascoal, lá na beira do campo, que a primeira atitude, o cara vai pôr 3 atacantes, o cara vai fechar e sabe que está correndo risco. Botou o terceiro zagueiro, correndo o risco de ser criticado se der errado. Mas se não acontece, como ele falou, o Renato também, olha, não esperava com um minutinho tomar esse gol, porque se ele, tá bom, pois ele nem tinha atacante para colocar, mas se ele faz outro tipo de substituição, por que você foi para cima do Atlético no último minuto se você tinha que se fechar? Sim. É complicado. Olha só, nós temos a imagem do lance do Renato Kaiser. A gente vai manter contato também com o Simon e com a Renata Ruel, que são os nossos especialistas, né, que têm uma opinião mais abalizada sobre o tema. Mas nós vamos dar a nossa opinião aqui também. O Zinho já falou que acha que houve um prejuízo aí, que o Renato Kaiser deveria ter sido expulso. Olha lá, a imagem do VAR. Renato Kaiser, ele deveria ter sido expulso ou não? O VAR corrigiu
um erro do árbitro de campo. A gente fica aí mostrando as imagens. E o Pascoal e o Mauro aqui também podem opinar. Fiquem à vontade. Não tinha visto com tanta nitidez, Nessa né? imagem Essa aberta, outra. a gente não vê muito claro, né? A gente só vai ver com a imagem aproximada e com slow motion, né? E o árbitro está realmente no lance. Que é essa mão esquerda dele ali, que me parece um soco, olha lá. Ali ele dá um soco realmente. Ele deu um chute embaixo Depois também. por baixo. Eu acho que, mas isso o árbitro viu na hora. Viu na hora e expulsou. E expulsou. E expulsou. E aí que o Renato fica bravo, porque aí ele vai lá e Mas aí decisão muda de ideia. cartão vermelho de expulsão, o VAR faz revisão. Sim, sim. Ou cartão amarelo que é mostrado, mas é para dar cartão vermelho. Lembra no jogo contra o Atlético Mineiro? Teve a revisão do lance do VAR e o jogador foi expulso? Contra o Flamengo mesmo. Sim. Não, foi contra... Não foi contra o Atlético Paranaense, foi não? contra o Atlético Paranaense. Na quarta-feira passada. Na quarta-feira Copa do passada. Brasil, isso. E aí deram cartão amarelo. Kelvin, se eu não me engano. Kelvin. Aí o árbitro foi chamado para ver no VAR, que era lance de cartão vermelho. Lance de expulsão, o VAR entra para atuar. Sim. Eu só não entendi a atuação do VAR nesse lance. Aí eu sou obrigado a ficar com o Renato. Né? Porque se você analisar, e dentro do campo o árbitro tinha um panorama geral, ele viu o lance completo. Ele estava bem posicionado. Ele poderia dizer o seguinte, pessoal do VAR, gente, eu vi o lance aqui, teve agressão, teve agressão em cima e embaixo. E ele reclama que tem uma cotovelada. Não tem. Não tem. Não tem. Aí sim há um erro, no meu entendimento, um erro da arbitragem. O VAR chama para dizer que entendeu que não foi lance para cartão vermelho. O VAR chama para dizer, não sabemos, mas é dia 11, se não me engano, agora de novembro, que os áudios serão liberados. Vamos ter os áudios. Aí já deveria ter sido liberado no dia que decidiram isso. Exato. Agora, o que chama mais atenção, e o Renato toca nesse ponto, é que o VAR, minha gente, é uma ajuda maravilhosa para a equipe de arbitragem. E o cara teve a chance de ir lá, ver o lance por vários ângulos, como o Pascoal ressaltou, em câmera lenta, e ele mudou de ideia. Porque provavelmente o VAR disse, venha ver aqui, porque você errou. Porque se tivesse dito, ó, nem precisa vir aqui não, é expulsão mesmo. Então, lá tem outro trio de arbitragem que chegou à conclusão de que o árbitro de campo não estava correto. Aí ele foi lá, aí que a gente precisa ver os áudios, que ele é induzido. Campo, hein? Não, acho que não. Agora, vendo aquela mão ali do Kaiser, acho que não. Chute por baixo, ainda mais ou menos. Mas ele dá um soco. Claro, claramente ele dá um soco na barriga. É do Gustavo Henrique, não é? Não, do Léo Pereira. É do Léo? Léo Pereira. Ah lá. Então é isso. Ele dá. Não... ali na hora ele não teve dúvida, ele foi expulsou, forte, vermelho direto, inclusive. Agora, o Léo fica sentindo mais atrás, né? Como se, nas costas, como se o segundo lance teria sido... Ele deu também um soco do outro lado, ó. Ele deu aqui e deu aqui. E ainda teve um chutinho por baixo. Mas enfim, então, é por isso que vai ser muito interessante saber o que fala... Quem VAR está no VAR, olha, vem cá agora, que você errou. Esse áudio não vai aparecer. Venha ver de novo. Como nós fomos criados para não... Nós, porque nós somos repórteres, e fomos criados para não discutir com a imagem. Né? Exato. Nas reuniões sempre, não discuta com a imagem. Isso. Você não pode discutir com a imagem, ela está lá. Né? Ela está presente. Então, o árbitro discutiu com a imagem, o representante do VAR, eu gostaria muito de saber o nome do rapaz, do árbitro do VAR, errou também, porque esse lance me pareceu muito caracterizado como lance de cartão vermelho. Se no lance contra o Kelvin, no jogo do Maracanã, o árbitro parou, voltou, foi no VAR e deu cartão vermelho, e agiu corretamente, a gente disse aqui, porque ele deu com a sola no joelho do jogador do Flamengo, era lance agora da revisão. Olha, a arbitragem, o árbitro de campo, Marielson Alves Silva, e do VAR, Márcio Henrique de Góes, de São Paulo, o Marielson Alves Silva, da Bahia. Agora, o Kaiser tem que ser chamado também, mesmo não tendo sido expulso aí, mas o técnico, a diretoria, tem que chamá-lo e ter uma conversa, cara. Ele ia prejudicar demais o time, acabou ele ainda fazendo gol. Isso ainda era no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo. Pô, você dá um murro desse, dá um tapa, chutar... Cara, ele era para ser expulso. É um prejuízo enorme para um time que acabou buscando empate, inclusive com o gol dele. Eu acho que tem que ter uma conversa. Não se justifica com meia hora, esse cara tá
Tá tão nervoso assim. Será que o jogo estava tanto para Tava isso? jogando mal. O time do Atlético Paranaense estava jogando mal. Mas aí e ele você estava se pilhado apavora, demais. Pia. Vira o fio, Mauro. O cara vira o mas fio, o cara fica cedo. muito irritado, vira o No fio. primeiro tempo ainda. Muito bem. Enfim, a gente vai aguardar, né, na programação da ESPN Brasil. Só fazer uma a pergunta palavra. para o senhor. Pois não, para mim? Mais um jogador Mais uma viajou. pergunta para mim? Você? Mais um jogador viajou. Honra receber uma pergunta de Oswaldo Pascoal, pois não? Mais um jogador viajou machucado com o tornozelo inchado? Ele falou ali do Kennedy, não é isso? Foi o Renato que falou isso. Se machucou no treino ontem E viajou. Viajou com o tornozelo inchado a troco. Foi pro banco. Para não poder entrar? Podia chamar o menino do Sub-20. Como diria aquele amigo nosso, Não, hein, ó? tentou recuperar. Como diria aquele amigo nosso, tá estranha, né, hein, Pascoal? Rapaz, que loucura. Não, a mas situação. assim, é bem compreensível isso, gente. É bem compreensível, né? Você não tem opções ofensivas. Você não tem muitas opções. O jogador teve uma torção, não está totalmente descartada a possibilidade de recuperar ali. Já viaja ali fazer